Bom, vamos voltar para mais uma aula. No finalzinho da última aula, da aula 7, me avisaram que eu comi um pedacinho lá do finalzinho da aula. Eu estava falando sobre essa função aqui. Na verdade, pegou alguns segundos, cortou o finalzinho na hora que eu estava falando dela. Eu estava esboçando ela, talvez um minuto no máximo. Então, vou refazer o gráfico dessa função. Na aula passada, a gente viu a função inversa, como que a gente consegue a função inversa, o que ela significa e qual é a restrição que ela tem. A gente só consegue achar a função inversa de funções bijetoras. Tá lá, o assunto do final da última aula foi esse. E ela tem uma propriedade que é o que me interessava aqui, que é uma relação de simetria com o seu gráfico original. O gráfico de uma função e o gráfico da sua inversa, eles são simétricos em relação à primeira bissetriz. Então, se você traça a primeira bissetriz, se você conhece o gráfico da função original, o gráfico da inversa vai como se fosse um espelho. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Se ela fosse espelhada aqui. Ficou mal desenhado. Bom, o gráfico da inversa. Então, é como se a primeira bissetriz, que é a reta y igual a x, fosse um espelho. É o que acontece aqui acontece do lado de cá. E usando essa ideia da simetria em relação à primeira bissetriz, a gente incluiu aí mais uma estratégia para a construção de gráfico, que era nesse caso aqui. Nesse caso dessa função aqui, a gente teria que perceber que ela tem alguma relação com a função x3. E aí, se eu tenho aqui a função original y igual a raiz cúbica de x, se eu quero achar a inversa dessa função, a gente segue aquela estratégia. Isola o x, então vou levar o cubo dos dois lados, vai ficar y ao cubo igual o cubo de raiz cúbica é x. Vou só escrever aqui na ordem que a gente está querendo, tanto faz. E aí, para eu encontrar a função inversa, basta eu trocar as variáveis de lugar. Onde tem x, eu escrevo y, onde tem y, eu escrevo x. Então, essa aqui é a função inversa dessa aqui. Isso significa que elas têm essa relação de simetria em seus gráficos. Por que foi interessante a gente perceber isso? Porque enquanto essa aqui eu não sei fazer o gráfico, essa aqui a gente já sabe, que é a função potência. É isso que eu estava falando na hora que cortou. Então, se eu tenho lá uma função x3, a gente viu mais ou menos como ela se comporta. Deixa eu ver se sai o desenho aqui. A função x3, que ela é mais ou menos assim, né? Passando aqui na origem, depois eu vou fazer ela separada aqui, essa aqui é a x3, a função raiz de x, eu consigo ela traçando aqui a primeira bissetriz, que é a reta y igual a x. Então eu traço aqui a primeira bissetriz, vai ficar aqui meio torto, depois eu faço mais arrumadinho. Traço aqui a primeira bissetriz, y igual a x, e o gráfico que eu quero, ele é simétrico em relação à bissetriz, ou seja, o que está desse lado ele espelha para cá, o que está desse lado ele espelha para lá. Então, ele vai ter assim uma pontinha assim, só para a gente ter uma ideia de como é que ela é. Essa barriga aqui que está para baixo vai fazer isso. Então ela é mais ou menos assim. Essa barriga aqui deveria ser desse mesmo tamanho, se eu tivesse feito exatamente igual, seria assim. Isso. Então a função é mais ou menos assim, ó. A função que a gente quer. Percebam que é como se ela fosse espelhada. Esse pedaço está aqui, não está bem desenhado. Essa barriga aqui está aqui, essa aqui está para cima, aqui está para baixo. Tá assim. Teria que ser tudo simétrico, mas isso a gente já tem uma ideia de como é essa função. x3, ela vem assim, ó. Enquanto essa aqui vem assim, essa aqui vem assim. Ó. Então, vamos fazer ela separada aqui, usando essa estratégia. Se eu tenho aqui a função x3, eu tiro pela simetria a função raiz de x. Então, ela vem assim, ó. Ela vem assim, passa aqui na origem e faz isso. Essa aqui é a raiz cúbica de x. Aqui no zero. Bom, então era essa estratégia, isso que eu estava falando. Se você conhece o gráfico de uma função, você conhece o gráfico da sua inversa. Basta você traçar a primeira bissetriz e refletir em torno dela. Era essa estratégia, então a gente já tem aqui mais um gráfico, a gente pode sempre sair desse quando a gente precisar de chegar a esse. Vamos praticar essa ideia aqui. Então eu ia começar a aula desse ponto aqui. Esboço o gráfico dessa função. Então vamos usar as estratégias que a gente já viu até agora para esboço de gráfico. A primeira coisa é identificar um gráfico mais primitivo possível, que esteja de alguma forma associado a ele. Aqui é o raiz cúbica de x que a gente acabou de fazer. A gente teria que fazer esse passo aqui, se a gente não lembrasse dele, fazer a x3 assim, e depois fazer a raiz cúbica de x assim. Vamos partir dessa então com um dado. Então vamos partir da função, vou chamar aqui do a de x, fazer aquela sequência de
de gráfico que eu costumo fazer, vamos fazer um A de x igual a raiz cúbica de x. Vamos partir do ponto que a gente já conhece ele, que ele é mais ou menos, deixa eu ver como é que ele é mais ou menos assim, ele vem, faz isso, ok. Então ele vem lá no mais infinito, faz isso. Esse aqui é o raiz cúbica de x, tá. Eu quero que fique igual a esse. Olha o que tem de diferente ali. Se eu pegasse esse x aqui e trocasse por x menos 1, ficaria exatamente igual a esse termo, né? Então eu posso construir uma função b de x que seja igual a a, só que ao invés de x, eu vou trocar o x que está lá dentro por x menos 1. Então a função b de x seria essa função a com isso aqui x menos 1. Ficaria raiz cúbica, ao invés de ser x, x menos 1. X menos 1. Então, se eu trocar o x por x menos 1 lá dentro da função, ela fica assim. E do ponto de vista gráfico, o que acontece quando eu faço isso aqui? Ó? Quando eu troco o x por x menos um número? Ela se desloca horizontalmente nesse sentido, nessa quantidade. No caso, essa função vai se deslocar em uma unidade para cá. Do ponto de vista gráfico. Então, vou até colocar essa retinha, enquanto ela corta aqui no eixo y, que é o x igual a 0, ela vai deslocar uma unidade para cá, essa reta aqui vai ser o x menos 1, mas não é assim tudo não, é só para a gente marcar onde o x igual a 1, onde que ela está deslocando. Vou marcar aqui essa reta x igual a 1. Então, do ponto de vista gráfico, essa função só arrastou uma unidade para cá. Deixa eu ver se eu faço mais ou menos o gráfico parecido. Essa aqui seria a raiz cúbica de x menos 1. Então, o gráfico é exatamente igual a essa aqui, só que eu arrastei ele uma unidade para cá. Coloquei essa reta x igual a 1 aqui, não foi porque ela é uma síntese, não é só para marcar onde que ela ia passar isso aqui. Bom, já está igual não, né? Ainda falta esse termo para ficar igual. Então, eu vou construir uma função c de x, que é igual à anterior, b de x. O que falta? Mais 2, que é a função b de x, esse aqui, raiz cúbica de x menos 1 mais 2, que é aquela função, né? Posso até escrever na ordem que veio lá no exercício. 2 mais raiz cúbica de x menos 1. Do ponto de vista gráfico, o que vai acontecer com essa função em relação a essa? Se eu estou somando duas unidades numa função, o que eu estou fazendo é subindo verticalmente duas unidades. Lembrando, se eu troco o x por x menos um número, ele vem para cá. Se eu troco por x mais um número, ele vem para cá. Se eu somo um número, ela sobe. Se eu diminuo um número, ela desce. E aqui eu estou somando esse 2. Então, ela vai subir de duas unidades. Então, o gráfico que eu estou procurando, o gráfico dessa função aqui, ele é mais ou menos assim. Tem essa reta x igual a 1 aqui que eu vou colocar. Só que ao invés dela fazer isso aqui no ponto 1, ela vai subir de unidade, vai ser no ponto 2. Tem o ponto 2, 1 aqui. Então, deixa eu ver como é que vai ficar o desenho. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso na mão livre aqui. Ela vai vir assim, ó. Ela vai vir assim. Deixa eu consertar. Ó. No giz que é mais fácil, que a gente apaga aqui. Tem que acertar de primeira. É algo assim. Deixa eu fazer ela separada aqui na folha branca. Mal desenhado de só. Deixa eu ver se eu acerto dessa. Aqui os eixos. Tem a reta x igual a 1. Aqui paralela ao eixo y. Tem esse pontinho aqui, 2. Então, aqui está 1. E aqui está o 2. E ela vem lá do mais infinito. Ela vem lá do mais infinito. Faz isso. Mais ou menos isso. Esse aqui seria o 2 mais... Deixa eu ver se está saindo. Aqui. 2 mais raiz cúbica de x menos 1, que é a função que a gente queria lá no começo. Né? Então seria algo mais assim. É uma função... Como é que a gente chegou nessa função? Primeiro a gente partiu dessa aqui, que a gente já sabia, mas a gente conseguiu essa fazendo a reflexão em torno do eixo da primeira bissetriz do x3, que é a função potência que a gente já tinha visto. Refletindo, a gente viu que ela é mais ou menos assim. Aí a gente partiu dela.
Aí nós trocamos o x por x menos 1 para ficar mais parecido com essa. Aí o que ela fez foi deslocar de uma unidade para cá. Depois a gente somou 2, ela subiu 2 unidades e ficou assim. Então esse aqui seria o gráfico da função, que a gente conseguiu só com os deslocamentos e reflexões. E a estratégia que a gente viu na aula passada é essa. Se eu conheço o gráfico de uma função, eu conheço o gráfico da sua inversa. Se você percebe essa relação de inversibilidade, só você traçar a primeira bissetriz e refletir em torno dela. Então era isso que a gente estava falando no final da aula passada, no ponto lá que cortou a minha fala. Bom, vamos seguir nosso estudo de funções. A gente já viu função exponencial, todas aquelas anteriores. Vamos ver agora as funções logarítmicas. E antes disso, vamos fazer aqui uma revisãozinha nos logaritmos. Vou colocar lá o livro do IESE com sugestões de exercícios para essa revisão de logaritmo. É um assunto comprido, né? Vou pegar aqui porque a gente precisa para trabalhar com as funções e com os limites. Então vou fazer uma revisãozinha rápida, mas lá no Moodle vai estar um livro do IESE, que tem todo esse conteúdo detalhado. E eu vou colocar também na base da lista de exercícios de hoje, vídeo aula só sobre logaritmos, para quem tem dúvida nessa parte. Mas a gente vai trabalhar com isso, né? Eu vou fazer uma revisão rápida, a gente vai sempre estar operando com logaritmo, porque ele é uma parte importante da matemática que a gente vai usar. Então o logaritmo se lê dessa forma, o log de A na base B igual a C. Ele tem essa forma, onde esse B é chamado de base. O A é chamado de logaritmando. E o C é o próprio logaritmo. E ele sai da seguinte ideia. Se eu digo que o log de A na base C é igual o log de A na base B igual a C, isso é verdade se e somente se o B elevado a C é igual a A. O B elevado a C é igual a A. É isso aqui que o logaritmo reproduz dessa forma. Ele transforma essa potência nesse logaritmo. Então, se o log de A na base B é igual a C, B elevado a C é igual a A. Então, esse elevado a esse tem que ser igual a esse. É isso que o logaritmo diz. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Se eu tenho um log de 81 na base 3, a pergunta que o logaritmo está fazendo é a seguinte. 3 elevado a que número que dá 81? No caso aqui vai ser 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Vai ser 4. Por que o logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4? Porque 3 elevado a 4 é igual a 81. Então é por isso. O log de 32 na base meio. Na base meio. Bom, 32 é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32. É 2 elevado a quinta, só que é meio, né? Então vou ter que levar um meio elevado aqui, número que dá 32, vai ter que ser a quinta, mas negativo. Por que negativo? Porque meio elevado a menos 5 vai ser igual. Para tirar esse menos aqui, a gente inverte a base, ao invés de meio vai ficar 2 elevado a 5, que é 32. Então, log de 32 na base meio é menos 5, porque meio elevado a menos 5 é 32. Log de 5 na base raiz de 5. Bom, log de 5 na base raiz de 5 é raiz de 5 elevado a que número que dá 5. No caso é 2, né? É o quadrado. Vai ser 2. Por quê? Porque esse elevado a esse dá esse, ou seja, raiz de 5 elevado ao quadrado é justamente 5. A pergunta que eu estou vendo aqui é a seguinte. 8 elevado a que número que dá 1? No caso tem que ser 0, né? Por quê? 8 elevado a 0 é igual a 1. Percebam que quando o logaritmando for igual a 1, o resultado vai ser sempre 0, independente da base. Porque o independente da base vai ser elevado a 0 e vai dar 1. Então, sempre que eu tiver o logaritmando igual a 1, o logaritmo dá 0. Vamos ver esse outro aqui. Log de menos 81 na base 3. Então, a pergunta que se faz é a seguinte. 3 elevado a que número que vai dar menos 81? Percebam que isso aqui não tem resposta, né? 3 elevado a qualquer número, ele vai dar um número positivo, ele não vai dar menos 81. E por causa disso, a gente percebe que tem algumas restrições aqui nessa base e nesse logaritmo. Tem alguns valores que não pode dar, por exemplo, não pode dar número negativo. Então, esse logaritmo aqui não existe. Porque 3 não existe um número que eu levar aí, vai dar menos 81. Se eu levar 4, dá 81, mas dá menos 81, não vai mudar o sinal. Outra restrição que vai aparecer vai ser essa. Aqui dá um 0, que é 10 elevado a que número que vai dar 0?
né? Se fosse 0, daria 1, mas 0 não vai dar nunca. Então, aqui não pode ser nem negativo, nem 0. Quando a base dá 0, 0 é elevado a que número que vai dar 3? Também não vai acontecer nunca, né? Então, a gente não pode ter logaritmando negativo, nem 0. A base igual a 0 não pode também. Olha essa pergunta aqui. Menos 2 é elevado a que número que vai dar 8? 2 elevado a 3 dá 8, se fosse mais 2, né? 2 ao cubo dá 8. Mas menos 2 não, né? Se eu levar menos 2 a 3, vai ficar menos 8, não 8. Então, por causa disso, a gente também exclui as bases negativas. E observem esse aqui. 1 elevado a que número que dá 6? Também não vai dar nunca, né? Quando for 1 aqui, só poderia dar 1. Então, a gente também exclui o 1 da base. Então, olha, o logaritmo não pode dar negativo, não pode dar 0. A base não pode ser 0, não pode ser negativo, não pode ser 1. Então, tem uma condição de existência do logaritmo aqui que a gente tem que prestar atenção. Essa operação aqui, ela só é possível se o logaritmando for maior que 0. Então, tem que ter essa imposição sempre. É uma condição de existência do logaritmo. E a base, ela tem que ser maior que 0 também. Maior que 0, só que também ela não pode ser 1. Não pode ser 1. E a base tem que ser diferente de 1. Então, essa aqui é a condição de existência. Você só pode falar em logaritmo nesse mundo em que o logaritmando é positivo e que a base é positiva e não pode ser 1. O logaritmando pode ser 1, né? Mas a base não. Então, essas aqui são as condições de existência do logaritmo para que ele exista e ele sai dessa definição de logaritmo aqui. Vamos ver quais são as consequências dessa definição. Aqui, se eu tenho um log de 1 na base b, a gente já viu qual é a consequência, né? Sempre que eu tinha um logaritmando igual a 1, isso aqui dá sempre 0. Por quê? Porque qualquer base elevada a 0 vai dar 1. Se eu tenho a base e o logaritmando iguais, a pergunta que se faz é o seguinte. B elevado a que número que vai dar o próprio b? No caso, vai ser sempre 1. Se eu tenho a base e o logaritmando iguais, isso aqui vai dar sempre 1. Aqui tem uma recorrência que a gente não tem muita utilidade, mas ela nas demonstrações às vezes a gente usa. Ela não tem muita utilidade prática, mas nas demonstrações a gente usa essa. Se eu tenho um b e na potência do b tem um log de a na base b, isso aqui é simplesmente a. A gente pode até demonstrar. Se eu chamo isso aqui de x, ó, é uma demonstração meio... Se eu chamo isso aqui de x, seja x igual a log de a na base b. Eu até posso escrever ao contrário, seja log de a na base b igual a x. Então percebam que isso aqui só vai ser verdade se o b elevado a x for igual a a. Se o b elevado a x for igual a a. E esse x eu já tinha chamado ele aqui no começo. Então, se eu troco esse x pelo que ele é ali, o b elevado a ele, que vai ser log de a na base b, log de a na base b vai ser igual a. Então, sempre acontece. Então, ele não tem a gente não usa ele para muita coisa, mas no meio das demonstrações, às vezes é interessante a gente escrever algo que está assim, dessa forma, mais complexa. A gente vai utilizar, eu relembro isso quando a gente for utilizar. Mas é uma propriedade aqui dos logaritmos que a gente precisa saber. E a propriedade das equações, né? Se eu tenho um log de x na base b igual a um log de y na base b, isso aqui é verdade se, somente se, os logaritmandos forem iguais. Se o a for igual a b. O log de x na base b é igual a log de y na base b se o a for igual a b. Então são aí 4 consequências da definição que a gente tem que saber na ponta da língua para utilizar aí quando elas vão aparecendo. Propriedades. Eu não vou demonstrar as propriedades, não, lá no livro do IESE tem, mas a gente tem que conhecer elas. Se eu tenho um log de um produto, se eu tenho um logaritmo de um produto, ele pode ser reescrito como uma soma. Então, log de m vezes n na base b pode ser escrito como log de m na base b mais o log de n na base b. Na verdade, a ideia original do logaritmo, quando ela foi desenvolvida, era para usar essa consequência, essa propriedade aqui, que era a ideia de transformar produtos em somas, porque na época você não tinha calculadoras e fazer essa transformação de produtos em somas era importante para facilitar cálculos numéricos mesmo. E pelo mesmo caminho aqui, a divisão vira uma subtração. Se eu tenho um log de n sobre n na base b, é o log do de cima menos o log do de baixo, na mesma base. Então, o logaritmo transforma produtos em somas e divisões em subtrações. Só não confundam, é uma confusão que aparece muito, quando você tem uma soma dentro do logaritmo. Se você tem um log de m mais n, isso aqui não vira nada. Isso aqui é log de m mais n. Não tem propriedade que faz isso aqui virar produto, não. É só você ter um produto lá no logaritmando, ele vira uma soma. Se você tem uma divisão, ele vira uma subtração. Cuidado para não confundirem com isso aqui. Outra propriedade importante. Se eu tenho aqui
uma potência no logaritmando, se eu tenho um m elevado a n, ele passa essa potência para cá. Ó. Isso aqui ele transforma a potência em produto. Propriedade importantíssima que a gente vai usar muito. Um log de m na base b. Ele transforma a potência como se a potência passasse para cá. Lá no livro do IES tem a demonstração por que isso acontece. São demonstrações simples. Ele transforma a potência em produto. E se eu tenho um log... isso aqui é a mudança de base. Se você quer mudar a base, você tem, sei lá, você quer escrever, você está trabalhando lá numa operação e você quer o logaritmo numa base C, mas você tem um logaritmo numa base B, você pode trocar a base como? Você faz o log na base que você quer, uma divisão, em que você coloca esse termo aqui dentro do logaritmando e esse aqui dentro do outro logaritmando. Então, com essa propriedade aqui, você sempre vai poder trocar para a base que você quiser. Você transforma um log de A na base B num log de A na base C, que é o que você quer, dividido por um log de B na base C. Essas contas aqui são equivalentes. É a chamada mudança de base. Vai ter exercício lá praticando isso. 4 propriedades operatórias. Produto em soma, divisão em subtração e potência em produto. E aí a gente pode trabalhar com a função logarítmica, que é isso que eu queria operar aqui. A função logarítmica ela sai de um logaritmo em que a variável está dentro do logaritmo, né? Está lá no logaritmando. Vamos pensar nessa aqui como uns pontinhos, no quadro, só para a gente saber como se comporta o crescimento e o decrescimento da função. Vamos fazer um exemplo. Fazer o exemplo do log. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui atrás. Vou escrever aqui. Não, era esse mesmo. Vamos fazer o exemplo do log de x na base 2. Vamos pegar aqui essa base b igual a 2. Vou pegar o b igual a 2, só por exemplo. Então vai ser um f de x, log de x na base 2. Quero fazer o gráfico dessa função. Vamos ver como é que acontece os crescimentos e decrescimentos dessa função. Vamos fazer aqui um quadro de sinais. Um x e um y igual a log de x na base 2. Para a gente ver como se comporta essa função. Vamos pegar aqui... Primeira coisa, essa função não vai passar no eixo y, né? Porque o x não pode dar zero. Lembra que a condição de existência é esse termo aqui ser positivo. E essa base aqui ser positiva e diferente de 1. Então a gente vai considerar os valores de x só positivos. Deixa eu pegar o valor de x igual a 1. Quando x é igual a 1, vai ficar log de 1 na base 2. A gente já viu que quando o logaritmando é 1, isso aqui vai dar sempre 0. Então vai ficar 2 elevado a 0 igual a 1. Então ele tem o ponto 1, 0. E percebam que esse ponto vai ser comum a todas as funções logarítmicas independentes da base. Porque sempre que aqui for 1, o resultado do y vai ter que ser 0. Bem, vamos dar um salto, pegar números específicos. A gente poderia pegar 1,3. Né? Fica difícil fazer a conta, vou pegar aqui o x igual a 2. Legal que as contas ficam exatas. Vai ficar log de 2 na base 2. Então vai ficar 2 elevado aqui, número do próprio 2 é 1. Então aqui tem o ponto 2 e 1. Pertence à função. Pegar o x igual... Dá um salto. Pegar o x igual a 8. Pegar aqueles que dá exatinho. Se eu pego um log de 8 na base 2, esse aqui vai dar igual a 3. Porque 2 elevado a 3 dá 8. Então ele vai passar pelo ponto lá, 8 e 3. Se eu pego x igual a... Vamos pensar um número, 32. Vai ficar log de 32 na base 2. Vai ficar 2 elevado a 2 é 2, 4, mais 2, 8, 16. Elevado a 5, que dá 32. Então ele vai passar pelo ponto 32 e 5. Vou pegar um x grandão lá, 1024, que é aquele número que fica facinho de fazer a conta. Vai ficar log de 1024 na base 2. A pergunta é 2 elevado a que número que dá 1024? A gente sabe que é 10. Então eu tenho que ele passa pelo ponto 1024 e 10. Já dá para a gente ter uma ideia aqui de como que acontece o crescimento do x e do y para esse x maior que 1. A gente começou do 1 ali. Quando o x é maior que 1, olha o que acontece. O x vai crescendo e o y cresce também. X é 1, y é 0, 2, 1, 8, 3. Então o x cresce e o y cresce também. Observe que o ritmo não é igual. O x está crescendo num ritmo muito maior do que o y. Quando o x está lá no 8, o y está em 3. Quando o x está em 32, o y ainda está em 5. Quando o x já está lá em 1024, o y ainda está em 10. Isso significa que a função cresce com o x e com o y, só que ela cresce mais em direção ao eixo x. Deve estar acontecendo algo assim, ó.
A gente pegou aqui a partir do 1, né? Então ela está crescendo mais em direção ao x. Então os dois, cresce x, cresce y, só que o ritmo que o x cresce é muito maior do que o y cresce. Ao contrário da função exponencial, que fazia assim, né? Que o y crescia mais rápido. O x, na logaritma, ela vai fazer assim. Bom, e faltam alguns valores que a gente não considerou ainda, porque a gente pegou os valores maiores que 1. No entanto, essa função não pode ser menor que zero. Aqui não tem função, porque sai da condição de existência do logaritmo. Sai do domínio dessa função, na verdade. Mas falta esse pedacinho aqui, ó, entre 0 e 1. Vamos ver o que acontece entre 0 e 1. Vou pegar aqui valores de x e o y igual ao log de x na base 2. Vou pegar aqui o ponto no meio do caminho aqui, vou pegar o ponto meio. Quando o x for igual a meio, vai ficar log de meio na base 2, que vai dar menos 1, né? Porque 2 elevado a menos 1 dá meio. Então, quando o x é meio, o y está lá no menos 1. Vamos pegar aqui 1/4, que é na metade da metade do caminho, chegando lá perto do zero. Vai ficar log de 1/4 na base 2, isso aqui vai ficar igual a menos 2, né? Vai ficar 2 elevado a menos 2 dá 1/4. Se eu pego x igual a 1/32, então bem pequenininho, bem pertinho do zero, né? Pela direita, que ele não pode dar número negativo lá dentro. Vai ficar log de 1/32 na base 2. Isso aqui vai ficar igual a menos 5, porque 2 elevado a menos 5 dá 1/32. Né? Porque 2 elevado a 5 dá 32, mas se a potência for negativa, ele inverte e fica 1/32. Pega um número bem pequenininho, bem perto do zero, aproximando mesmo do zero. 1/1024. Isso aqui vai dar um número bem 0,00000. Se eu pego o log no 1024, isso aqui vai ficar menos 10. Então, observem o que está acontecendo. À medida que o x decresce, vai ficar meio, 1/4, 1/32, 1024, o y fica cada vez mais negativo, olha. Então, à medida que eu faço o x perto do zero, o valor do y fica negativo, cada vez mais negativo. Do ponto de vista gráfico, o que está acontecendo ali é isso aqui, ó. Tem uma função que faz isso. Passando aqui no 1. Essa aqui seria o log de x na base 2. Quando que ela vai encostar no eixo y? Nunca, né? Porque para encostar no eixo y, se ela seguisse aqui, cortasse, para ela cortar o eixo y tem que acontecer o quê? Tem que ter um x igual a zero. E o x não pode ser zero. O x igual a zero está fora do domínio dessa função. O x tem que ser maior que zero. Então só existe função daqui para frente. E essa reta aqui é a assíntota vertical da função. É uma reta em que a função aproxima, sem nunca cortar. Bom, então essa é a forma básica da função logarítmica. O que vai mudar nela? Vai mudar se ela é mais subida, se ela é mais descida. Se ela é mais assim, dependendo da base, ela vai ser mais assim. Se eu pego aqui um log de... uma que cresce mais rápido, um log de x na base 3, ele seria mais subida e mais descida, mas a forma básica é essa. Vamos fazer um exemplo aqui, para a gente praticar esse gráfico. Então, ali eu tenho a função log de x na base 3, então ele vai ser muito parecido com essa aqui, ó, com essa vermelha que a gente fez. Ele tem essa forma básica. A gente está fazendo aqui sempre qualitativamente para a gente ver os ritmos de crescimento. Se você for colocar num papel quadriculado, num programa de computação que faz gráfico, vai ficar preciso onde ele passa. Não interessa aqui os ritmos de crescimento, como está acontecendo. Então vai ser uma função daquele tipo. Então eu quero fazer ela e sua inversa. Então a função log de x na base 3 a gente já conhece. Vou fazer a da inversa. Então se a função é y igual a log de x na base 3, a inversa eu tenho que isolar o x em relação a y. Aqui que vem o problema. Eu tenho que tirar esse x aqui de dentro. Só que para eu tirar esse x aqui de dentro, eu tenho a propriedade logarítmica. Log de x na base 3 é igual a y se o 3 elevado a y é igual a x. Se o 3 elevado a y é igual a x. Ou se eu tenho aqui o x igual a 3 elevado a y. Eu troquei aqui de ordem. E agora, trocando as variáveis de lugar, eu consigo a função inversa. Troco o x por y, troco o y por x, x. Então essa aqui é a função inversa dessa. Isso sempre vai ocorrer. A função exponencial ela é o inverso da função logarítmica. Isso eu sei fazer a função exponencial, eu sei fazer logaritmo. A gente pode até fazer isso, como pediu aqui no exercício, colocar no mesmo plano cartesiano, vai dar para a gente ver certinho. O gráfico dessas duas funções é simétrico em relação à primeira bissetriz.
Então ele é um gráfico assim. Vou traçar aqui a primeira bissetriz. É uma reta que passa aqui fazendo 45 graus com o eixo x. É simplesmente a reta y igual a x. E a gente já sabe que a função logarítmica ela é mais ou menos assim. Passando aqui no 1. Aqui seria o log de x na base 3. E a função exponencial é mais ou menos assim. Que seria o 3 elevado a x. Percebam que o desenho ficou até bom. Ele está espelhado aqui em relação à primeira bissetriz. É uma função e a sua função inversa. Então a função logarítmica e a função exponenciais são inversas uma da outra. E com isso a gente pode usar também a estratégia para conseguir o gráfico. Por exemplo, percebam que aqui no anterior a gente pegou a base igual a 2. E agora aqui a gente pegou a base igual a 3. Essa base aqui tem uma restrição. Ela tem que ser maior que 0 e tem que ser diferente de 1. Só que a gente pegou todos os números maiores que 1, né? 2, 3. O que será que acontece quando eu pego a base entre 0 e 1? É um número, é uma possibilidade, né? Entre 0 e 1. Será que isso altera o gráfico? Vai alterar. Entre 0 e 1, igual aconteceu lá na função exponencial, que a base entre 0 e 1 também altera, também vai alterar aqui na minha função logarítmica. Eu posso fazer por um quadro de pontos, mas como a gente já sabe essa ideia aqui da função é a sua função inversa, eu já sei o seguinte. Se eu quero esboçar o gráfico da função log de x na base meio, então a base entre 0 e 1, eu posso tentar já encontrar aqui a inversa, que eu já sei que vai ser a função meio elevado a x. Se o y é igual a log de x na base meio é a minha função original, a inversa eu vou conseguir com a propriedade aqui do log, ou seja, vai ser meio elevado a y igual a x. Então vai ser meio elevado a y igual a x. Eu vou escrever aqui na ordem que a gente está querendo. Igual a x. E no final troca as variáveis. A minha função inversa, como a gente já sabia, vai ser no lugar do x, y. No lugar do y, x. Essa aqui é a função inversa dessa aqui. Ó. E essa aqui a gente sabe fazer o gráfico. A gente fez ele na aula passada. O gráfico da função meio elevado a x, enquanto o gráfico da função exponencial ele é com a base maior que 1, ele é assim, o gráfico da função exponencial com ele menor que 1 é assim, né? A gente faz isso aqui, cortando aqui também no 1. Esse aqui seria o meio elevado a x. A gente consegue fazer o gráfico da função original agora, espelhando em torno da primeira bissetriz. Vamos usar aquela estratégia que a gente viu na aula passada. Traço aqui a primeira bissetriz, já que elas são inversas, a função original que eu quero, ela é inversa de uma que eu conheço, que é essa aqui. Eu traço aqui a primeira bissetriz. Vamos ver se você consegue enxergar aqui. Aqui sempre sai um rascunho, porque vão sair as duas juntas, mais a bissetriz. Mas vai dar pra gente ter uma ideia. Esse pedaço aqui, ele espelhado pro lado de cá, vai ficar assim, né? Vai ficar aqui. E esse pedaço que está aproximando do eixo x, vai aproximar do eixo y. Então vai ser uma função mais ou menos assim. Essa aqui vai ser o log de x na base meio, cortando aqui no 1. Percebem que é como se o eixo, se a primeira bissetriz fosse um espelho, esse pedaço aqui está refletindo aqui, esse pedaço aqui está refletindo aqui. Então a gente já tem aqui uma ideia de como é a função logarítmica quando a base está entre 0 e 1. Ela sempre vai ter mais ou menos essa forma básica aqui, ó, cortando aqui no 1. Não é? Então a gente tem que saber as formas básicas das funções mais elementares para a gente poder operar com ela. Tem que partir dela para saber como é que chega nele. A gente poderia fazer um quadro de pontos aqui, igual a gente fez na primeira, mas que a gente só espelhou em torno da primeira bissetriz porque conhecia a inversa dela. Então, só resumindo aqui os gráficos. Se eu tenho aqui uma função exponencial log de x na base b, se esse b for maior que 1, é aquela, faz assim. A gente acabou de fazer ela lá. Se o b for maior que 1, a função ela é assim. É muito bom saber esse gráfico. Aqui seria o log de x na base b se o b é maior que 1. E se o b estiver entre 0 e 1, o gráfico da função foi aquele que a gente fez agora anteriormente. Ele vai ser assim. Então percebam que quando o b é maior que 1 é a função crescente, e quando o b é menor, está entre 0 e 1, é a função decrescente. Né? E antes de 1 não tem função. Não pode ser, porque essa é a condição de existência do logaritmo. E todas essas bases, a base mais importante
assim como lá na função exponencial dos logaritmos, é a base que é o número de Euler. Quando você tem um log de x na base é. Essa é a base mais importante no cálculo, que a gente vai mais trabalhar com ela. E ela é tão importante que ela tem uma notação só. É chamado logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano. Tanto faz, porque teve um matemático que passou, pesquisou e chamava Napier. Aí, em homenagem ao nome dele. E essa base é tão importante, quando você tem um log nessa base, é tão importante que ela tem uma notação própria, que é o ln de x. Quando eu tiver um ln de x, isso é nada mais do que um resumo dessa informação, que é um log na base e. O fato da ln não quer dizer que não é um logaritmo, é um logaritmo na base e. Então tem que lembrar disso, o ln é o log na base é tudo que a gente viu agora, ou seja, é um log em que a base é maior que 1. Porque o e é 2,71 e por aí vai, é um número maior que 1. Então o gráfico da função ln de x, logaritmo natural de x, ele é um gráfico desse tipo aqui, ó. Tem esse tipo de crescimento. E esse é o mais importante que a gente vai operar aqui. Em que eu tenho aqui uma assíntota vertical, a função aproxima, 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 e não corta, e ela cresce nesse sentido aqui. Ela cresce mais em relação ao x do que em relação ao y. Essa é a função mais importante do logaritmo natural ou logaritmo neperiano, ou ln de x, que nada mais é do que um log na base e. Lembrando que o e é aquele número em torno de 2,7, que a gente viu na aula passada com detalhes. Sabendo de tudo isso, vamos esboçar o gráfico dessa função aí. Perceba que as funções estão ficando mais complexas, né? A gente está aumentando o nosso arsenal de técnicas para poder fazer gráficos, as funções estão ficando mais complexas. Então, eu quero o ln, ou logaritmo na base e, de 1 sobre esse termo aqui está todo lá dentro. Bom, eu poderia reescrever essa função, a função ln de 1 sobre x menos 2, da seguinte forma, eu poderia escrever isso como f de x igual a ln. Eu posso inverter aqui a esse termo, né? Posso escrever isso como x menos 2 elevado a menos 1. É a mesma coisa, se eu elevo a menos 1, volta ali. E usando aquela propriedade logarítmica que transforma potência em produto, eu posso passar essa potência para cá. Posso reescrever a mesma função, só está reescrita como menos 1 vezes ln de x menos 2. Ou simplesmente, eu posso reescrever essa função como menos ln de x menos 2. Tanto faz escrevê-la assim ou assim. Só que nessa forma aqui, o que eu estou percebendo? É uma função que tem relação com a ln de x. Então eu vou conseguir fazer o gráfico dela. Posso partir do gráfico, que a gente acabou de ver aqui, que nada mais é do que um logaritmo com a base maior que 1. Então um gráfico mais ou menos assim. Tem aqui a cena, não corta o eixo y. Tem uma seca no eixo y. E eu vou trabalhar com ela. Então eu vou partir da minha função a de x, sendo o ln de x. Vai ser essa função aqui. Então isso aqui é o meu ln de x. Cortando aqui no 1, tendo ali como assíntota. Para ficar igual a essa, o que está faltando aqui? Eu vou substituir o x por x menos 2. Então vai ficar, vou trocar aqui por um b de x, que é igual a anterior, o a, só que ao invés de x eu vou escrever x menos 2. Por quê? Porque eu quero que fique igual àquela do exercício. Ou seja, a b de x que eu estou construindo agora vai ficar igual ao anterior quando no lugar do x ficar x menos 2. Então vai ficar ln, ao invés de ser de x, x menos 2. Por que eu fiz isso? Porque eu estou querendo chegar nessa forma. E do ponto de vista gráfico, qual que é a relação entre a função b e a função a de x? Se eu troquei se a b é a de x trocando x por x menos 2, significa que ela andou 2 unidades para cá. Então, quando você troca lá dentro da função. Então, vai ser o gráfico igual a esse aqui, só que 2 unidades para cá. Então, a assíntota vertical vai mudar de lugar. Ao invés de ser no 0, ela vai ser no 2. Então, a nova função ela vai ter uma assíntota, ao invés de ser uma assíntota aqui no 0, ela vai ser uma assíntota lá no 2. Aqui no 2. E esse pontinho aqui que corta no 1, se eu vou andar 2 unidades para cá, vai ser no 3. Então vai ser uma função assim, ó. ln de x menos 2, cortando aqui no 3. Deixa eu ver se está saindo. Tá. Deixa eu pra cá. Então
Encontrei a função ln de x, troquei o x por x menos 2 para ficar mais parecido com aquela, então ela deslocou nesse sentido aqui de 2 unidades. A assíntota que era no 0 ficou no 2, o pontinho que era no 1 ficou no 3. Ainda não está igual, o que está faltando? Está faltando multiplicar ela por menos 1, né? Então vou construir uma função c de x, que é igual à anterior, a b de x, multiplicada por menos 1. Ou seja, eu vou construir uma função c de x, que é igual a menos ln de x menos 2. Graficamente, o que vai acontecer? Se eu multiplico uma função por menos 1, é a reflexão, aquela que eu comecei a aula passada falando dela. Ela faz assim, né, em relação ao eixo x. A função que eu quero é essa aqui. Deixa eu fazer ela bagunçada aqui, depois eu faço atrás mais arrumadinho. Ela tem aqui no 2, então ela vai continuar cortando, só que ela vai fazer isso, né? Ela vai fazer assim. Cortando aqui no 3. Fazer ela mais separadinha aqui, o papel ficou pequeno. Então a função original lá é uma função que tem uma assíntota vertical no 2. Continua. Só que ao invés dela ser assim, ela vai refletir em torno do x, ela vai ficar assim. Ela vai ficar uma função assim, cortando aqui no 3. Essa aqui é a menos ln de x menos 2. Eu consegui como? Saindo da ln, deslocando ela 2 unidades, fazendo essa mudança para ficar parecida aqui, e multiplicando menos 1, eu refleti em torno do eixo x e consegui a função original. Então a função que eu queria é essa aqui, que pode ser escrita assim, ou pode ser escrito como ln de 1 sobre x menos 2, igual veio no início do exercício. Elas são equivalentes. Lembrando que o ln é só um log na base e. Então a função ln de x tem que estar no automático aí. É uma função básica aqui do que a gente vai operar dentro do cálculo. Tem que saber essa função aqui, porque ela vai nos ajudar a fazer isso aqui. Que é o limite. É para isso que a gente está operando, para poder fazer o limite das funções que envolvem logaritmo. Então vamos fazer essa aí. Eu tenho aqui um limite com x tendendo a 5 pela direita do ln de 5 menos x. Por que o x tendendo a 5 pela direita? Porque só o x tendendo a 5 eu teria que avaliar pela direita e pela esquerda. Só que perceba que eu não posso ter o x tendendo a 5 pela esquerda, né, aqui, por quê? Porque x tendendo a 5 pela esquerda seria perto do 5, só que menorzinho, né? Aqui estaria o 0, aqui estaria o 5, tendendo pela direita é aqui, tendendo pela esquerda é aqui. E não poderia ficar um número menor que 5 menos 5, porque ficaria negativo, que sai do domínio do logaritmo. Não pode dar número negativo dentro do logaritmo. Mas pela direita esse problema não existe. Para eu responder esse limite, os gráficos ajudam muito. Se você sabe fazer o gráfico da função logarítmica, alguns limites vão ficar muito simples. Por exemplo, eu consigo construir essa função aqui, ln de x menos 5. Porque ela nada mais é do que um deslocamento da função ln de x. Porque se eu construo lá a minha a de x igual a ln de x, é a que a gente falou agora. Não pode esquecer essa. É uma função assim, ó, que corta aqui no 1. Para ela ficar igual a que eu quero, basta eu construir uma b de x, que é igual à anterior, que no lugar do x eu estou escrevendo x menos 5. Então a minha b de x vai ser igual a ln, ao invés de ser de x, x menos 5. E o gráfico da função que eu estou tentando analisar o limite, ele vai ser assim, ó, deslocado de 5 unidades para cá. Então ele vai ter uma assíntota aqui no 5. Ó. Ele vai ter o gráfico mais ou menos assim. Cortando aqui no 6. Se aqui ele cortava no 1, ali ele corta no 6. Então percebam que você tem uma ideia qualitativa desse gráfico, ajuda. Esse aqui é o gráfico da função ln de x menos 5. Por quê? Porque eu consigo enxergar o que acontece quando o x tende a 5 pela direita. Tender a 5 pela direita é fazer o quê? O y está indo para onde? Está indo lá para baixo. Ó. Quanto mais perto do 5 pela direita eu chego, mais lá para baixo fica. O y está tendendo a menos infinito, né? Tanto que isso aqui é uma assíntota vertical da função. Então isso aqui vai dar menos infinito. Observando o gráfico a gente enxerga esse tipo de situação com mais facilidade. Aquele limite ele vai para menos infinito e a gente pode concluir, né? Não perguntou aqui, mas que a reta x igual a 5, mesmo que eu não estivesse vendo aqui os gráficos, é a assíntota vertical da função. Bom. Vamos pensar esse limite aí. Limite quando x tende a mais infinito do ln de x. Olha, se você sabe o gráfico,
da função ln de x, você sabe que é assim, ó. Botando aqui no 1. O que acontece quando o x? Você não precisa nem fazer análise quantitativa. Quanto que acontece quando o x fica muito grande? O y também cresce. Ele cresce num ritmo menor, mas cada vez fica mais alto. Ou seja, esse limite dá mais infinito. Por exemplo, se fosse algo assim, ó. Esse limite com x tendendo a zero pela direita do ln de x. Você observa o gráfico, você percebe. Mesma coisa anterior. Quando eu faço x tender a zero pela direita, a função está indo lá para baixo. Quanto mais perto do zero, menor fica a função. Cada vez menor. Ou seja, esse limite aqui vai para menos infinito. Então, são dois limites aqui básicos ligados ao ln que a gente tem que saber tirar do gráfico. E o gráfico ajuda muito a gente extrair essas informações quando a gente precisa. Por isso que é bom saber o gráfico da função ln de x. Logaritmo com a base e. O logaritmo natural é só um logaritmo com a base e, com a base maior que 1. Bom, então era isso que eu queria falar do logaritmo. Para trabalhar a função logarítmica e o gráfico da função logarítmica, especialmente com a base sendo o número de Euler, com a base sendo o número E, ou o logaritmo natural neperiano. Vamos resolver agora, operando ainda com logaritmo, que a gente vai precisar fazer também, as equações logarítmicas. Né? A equação logarítmica você vai usar ou a definição do logaritmo ou essa propriedade, né? Que você tem um log de x na base b igual a um log de y na base b, isso é verdade se o x for igual a y. Não tem outra saída. Sabendo disso, vamos resolver essa equação aí. Bom, as bases são iguais, tem um log de 2 na base, log de x menos 3 na base 2, log de x na base 2 igual a 2. Aqui não está em base. E eu posso resolver isso de duas formas. Vou fazer aqui uma primeira solução. Não tem muita propriedade logaritmo, você acaba tendo mais formas de resolver. Aqui, como é um log na mesma base de uma soma, o logaritmo transforma o produto em soma ou a soma em produto. Eu posso reescrever isso usando aquela propriedade como log na base 2 desse termo vezes esse. De x menos 3 vezes x. Ele transforma o produto em soma ou a soma em produto. Isso aqui é igual a 2. Bom, usando a propriedade do logaritmo, o log de alguma coisa na base 2 é igual a 2 se esse termo elevado a esse for igual a esse. Então, só usando a propriedade do logaritmo, eu tenho que x menos 3 vezes x vai ser igual a 2 ao quadrado. Né? Se 2 elevado a 2 for igual a isso. Vou escrevendo aqui ao contrário, dá esse termo aqui. Agora a gente resolve. Vai ficar x2 menos 3x igual a 4. Ou vai ficar x2 menos 3x menos 4 igual a 0. Bom, tem uma coisa aqui que eu não falei no começo. Toda vez que você estiver operando com logaritmo, você tem que ter o seguinte cuidado. A base não pode ser negativa, a base não pode ser 0, a base não pode ser 1. Então, a base tem que ser maior ou igual a 0 diferente de 1. E o logaritmando nunca pode ser negativo, ele sempre tem que ser maior que 0. Então, para que isso aqui seja possível, isso tem que ser positivo e isso tem que ser positivo. Por que tem que atentar? A primeira coisa que a gente tem que ter feito aqui é avaliado isso. Qual é a condição de existência do exercício? Por quê? Porque pode ser que eu consiga respostas aqui que não podem ser tomadas como resposta da equação, porque vai fazer esse termo aqui ficar negativo. Então, a condição de existência aqui no caso, a condição de existência desse exercício, ou domínio da expressão, seria o x menos 3 maior que 0 e o x maior que 0. Só pode acontecer nesse mundo. Acho que até para juntar essas duas respostas aqui. Vai ficar x maior que 3 e x maior que 0. Aí, juntando as duas, vai ficar só o x maior que 3, né? Juntando isso aqui, x maior que 3, x maior que 0, já é o x maior que 3. Então, eu não posso encontrar respostas que sejam menores que 3. Vamos ver se aqui vai acontecer isso. O delta vai ficar igual a 9 mais 16, que é 25. X vai ser igual a 3 mais ou menos 5 por 2. Vai ficar 8 por 2, 4. Menos 2 por 2, menos 1. E olha o que aconteceu aqui. Ó. Essa resposta aqui não pode entrar, porque ela é menor que 3. Então, a única solução dessa equação é o número 4. Então, antes de trabalhar com uma operação que envolve logaritmo, você tem que sempre tirar a condição de existência para você, no final, ver se a sua resposta é possível dentro desse mundo. Uma segunda solução seria você transformar isso aqui também no logaritmo na base 2. Olha só, ficaria log de x menos 3 na base 2 mais log de x na base 2. Eu posso escrever isso aqui como
um 2 vezes log de 2 na base 2. Percebam que 2 na base 2 é 1, então só estou multiplicando por 1. E como ele transforma produto em soma, o logaritmo transforma o produto dentro do logaritmando em soma. Quando eu tenho um produto com logaritmo, eu posso transformar isso aqui numa potência. Eu transformo a potência em produto. Eu posso escrever a expressão dessa forma. Na base 2, mais um log de x na base 2, igual a um log de 2 ao quadrado na base 2. Essa expressão aí também seria equivalente. Aí eu vou poder usar isso aqui, ó. Juntando aqui os dois dessa forma, vai ficar o log de x menos 3 vezes x na base 2, igual a um log de 2 ao quadrado, que é 4 na base 2. Então agora eu tenho essa situação. Tem dois logaritmos na base 2, e só vai ser verdade quando o logaritmo for igual. Isso aqui só é verdade se, somente se, o x menos 3 vezes x é igual a 4. Percebam que é isso aqui, ó. É a mesma coisa, tanto faz um caminho quanto o outro. Você que fazer a equivalência dos logaritmos, com a mesma base, depois igualar, ou operar com a propriedade logarítmica, como a gente fez nesse caso aqui. Então é isso, a equação logarítmica. Sempre tenha o cuidado de avaliar esse tema aqui, que mundo que eu estou operando, qual que é a possibilidade de eu achar respostas. Os logaritmos eles ajudam muito nesse tipo de situação aí também, quando eu tenho uma variável na potência, porque ele consegue transformar potências em produtos. Então essa aqui é uma equação exponencial que a gente não resolveria com aquelas propriedades que a gente viu anteriormente na aula passada. Porque se eu tivesse aqui um 2 elevado a x igual a um 2 elevado a alguma coisa, era só igualar as potências, quando a gente viu lá na equação exponencial. Só que nesse caso aqui as bases são iguais. Uma estratégia é a gente aplicar a propriedade dos logaritmos, dessa aqui, nesse sentido. Se x for igual a y, então o log de x numa base é igual ao log de y na mesma base. A gente faz essa propriedade ao contrário. Então eu tenho que se 2 elevado a x é igual a 3, o log de 2 elevado a x numa base b é igual ao log de 3 numa base b. Se isso é igual a isso, essa propriedade é igual. Porque se isso aqui for igual, isso aqui vale. E a gente pode escolher uma base qualquer. É usual, como a gente trabalha muito no cálculo com a base sendo o número de Euler, usar o logaritmo natural. Eu tenho que se 2 elevado a x é igual a 3, então o ln de 2 elevado a x vai ser igual ao ln, que é um log na base e, de 3. A gente aplica o ln dos dois. Na verdade, você está fazendo essa propriedade que é o contrário, né? Então, se alguma coisa é igual a outra, o ln dela é igual ao ln da outra. Qual que é a vantagem de escrever isso? Porque o ln, podia ser um logaritmo na base 10, podia ser um logaritmo em qualquer base. O logaritmo transforma a potência em produto. Eu posso escrever isso como x ln de 2 igual a ln de 3. E ln de 2 é um número, ln de 3 é outro número. Eu posso passar esse termo para lá dividindo. Então eu tenho que x é igual a ln de 3 sobre ln de 2. Essa aqui é a resposta. Você pode fazer na sua calculadora. Você vê que lá na sua calculadora você tem uma teclinha ln, que usualmente calcula isso aqui, você faz divisão, vai dar um número irracional lá qualquer. Então a equação logarítmica ela ajuda muito nesses casos, em que você quer resolver uma equação exponencial. Você aplica o logaritmo dois lados e usa as propriedades do logaritmo para poder resolver e isolar o x. Bom, é isso. Equações logarítmicas. Vai ter lá algumas na lista de exercícios de hoje também, no livro do IESE. E as inequações logarítmicas. Assim como lá nas equações logarítmicas, você tinha uma diferença quando a base dela era maior que 1 ou menor, ou a base era entre 0 e 1, no logaritmo também vai acontecer isso. Uma inequação logarítmica ela vai depender do valor dessa base. Se a base for maior que 1, o sinal de desigualdade prevalece. Por que isso acontece? Porque quando a base é maior que 1, a função é crescente. Exatamente o mesmo raciocínio lá da função exponencial. Né? A gente tinha lá uma base crescente, uma função decrescente. Então, quando você faz a inequação com a função crescente, isso aqui é verdade se, somente se, o x for maior que o y. O x for maior que o y. Então, se o log de x na base b é maior que o log de y na base b, sendo essa base maior que 1, isso é verdade somente se o x for maior que o y. No entanto, lembrando,
Se eu tenho uma base entre 0 e 1, a função logarítmica ela é decrescente. Isso vai inverter o sinal de desigualdade quando você fizer isso. Então, se eu tenho essa base menor que 1, ou entre 0 e 1, que ela também não pode ser negativa, o sinal de desigualdade inverte. Ou seja, aqui na x menor que y, aqui, escrevi 4. O log de x na base b maior que o log de y na base b, se essa base estiver entre 0 e 1, isso aqui é verdade se somente se o x, ao invés de ser maior, menor que y. Então vai depender do número ali que está na base. Vamos fazer exemplos. Se eu tenho aqui um log na base 2 maior que um log na base 2, como a base 2 ela é maior que 1, então o sinal de desigualdade permanece. Isso aqui é verdade se e somente se e somente se esse termo aqui de dentro, x menos 1, for maior ou igual a 6. Com um detalhe, estamos operando aqui com logaritmos. Então, antes de fazer essa operação, eu tenho que inicialmente pegar a condição de existência. Isso aqui só é possível se o x menos 1 for maior que 0. Ok? Aqui eu já sei que é maior que 0. Ou se o x for maior que 1. Então, eu vou ter que ter cuidado de verificar se a minha resposta está nesse universo aqui. Se não tiver, essa equação não tem solução. Então, vamos ver. Vamos voltar para a equação aqui. Como a base é maior que 1, o sinal de desigualdade permanece. Isso aqui é verdade. Como as bases são iguais, tem que ver sempre isso. As bases têm que ser iguais. Isso é verdade somente se esse termo for maior ou igual a esse aqui. Aqui é uma equação simples, né? Uma equação linear. Eu posso só isolar o x, somando um dos dois lados, vai ficar x maior ou igual a 7. Então, maior ou igual a 7 é maior que 1? Então, ok. Essa resposta é possível. Então, a solução dessa equação, se todos os x reais, tal que o x seja maior ou igual a 7. Tá certo isso? Tá, né? Vou somar um dos dois lados. Então, sempre que eu tiver um número maior ou igual a 7, ele vai ser válido porque ele é maior ou igual a 1 e é uma possibilidade para essa inequação logarítmica. Bom, vamos fazer essa aí. Eu tenho um log de x na base meio, maior que 1. Então, a primeira coisa que eu observo é o seguinte. A base é um número entre 0 e 1. Consequentemente, eu vou ter que inverter o sinal de desigualdade. Segunda coisa, condição de existência. Só posso trabalhar aqui com valores que sejam maiores que 0. Por quê? Porque isso aqui tem que ser maior que 0. Só que aqui do lado de cá eu não tenho um log na base meio, que é o que eu tenho que ter para poder operar com o meu logaritmo. Mas eu posso escrever esse 1 como um log na base meio. Como? Eu posso reescrever esse 1 como log de meio na base meio. Isso aqui é exatamente igual a 1. Agora eu tenho logaritmos com a mesma base. Então, o log de x na base meio é maior que um log de meio na base meio, se somente se x for, ao invés de ser maior, menor que meio. Então, vamos ver aqui a possibilidade dessa resposta. Eu tenho que ter um x maior que 0. E eu tenho que ter, na segunda resposta aqui, um x menor que meio. O meio está um pouquinho para cá. Menor que meio. E aqui também é aberto. Menor que 0. Então, menor que meio seria para cá. Aqui está o meio. A única possibilidade de interseções ali de resposta seria os valores entre 0 e meio. São esses valores aqui. As possibilidades seriam os valores entre 0 e meio. Então, a solução dessa equação seria todos os valores de x reais, tais que eles estejam entre 0 e meio, sem incluir nenhum dos extremos. Ok? Então, se eu tenho um logaritmo numa base, uma inequação logarítmica numa base que é menor que 1, eu tenho que inverter o sinal. Tenho que sempre verificar as condições de existência das soluções de uma equação ou de uma inequação para poder ver se a minha solução está lá dentro. Não pode dar número negativo dentro do logaritmo. E a base mais importante do logaritmo é a base E. É a base com o número de Euler. É uma base maior que 1, que é tão importante que tem um símbolo próprio. Se eu faço ln de x, aqui nada mais é do que um log de x nessa base E. E a gente tem que saber esse gráfico para a gente poder não só fazer o gráfico, como operar com os limites. Bom, era isso. Sobre logaritmos, funções logarítmicas, vai ter lá uma lista com essa matéria no site. Coloque as dúvidas lá no fórum para a gente poder ir falando sobre isso e não deixar acumular a matéria. Até mais.